Dados os recados, vamos ler o livro de João 12, versículo 24. Evangelho de João 12, versículo 24. Palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Feche seus olhos, Pai. Aqui está a sua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se abra os céus e que teu reino venha sobre este lugar, Senhor. Deus, que a partir desse momento não seja mais a minha voz, mas seja a tua voz, Senhor. Que não seja, Senhor, nenhuma das minhas palavras, mas todas que saírem dos meus lábios, seja a tua palavra, para transformar, para corrigir, Senhor, para erguer, Senhor Jesus, cada um na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória. Eu sei que a gente pede para aplaudir demais o Senhor. A gente não faz isso como um tique, né? É porque a gente precisa realmente que você aprenda a honrar a Deus em todos os momentos, que a palavra do Senhor, toda vez que ela é falada, ela precisa ser aplaudida, ela precisa ser realmente, né, exaltada em nosso meio. Amém? Então, queridos, nós lemos aqui palavras de Jesus. Eu gosto muito dessas letrinhas vermelhas da nossa Bíblia, quando se refere a o que Jesus está falando. Então, quando Jesus fala, com certeza é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz o seguinte: em verdade, eu quero dizer algo para vocês. Se um grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, se esse grão de trigo não morrer, ele vai ficar ali só. É um grão de trigo só ali. Mas se morrer, a coisa muda. Ele vai dar muitos frutos. Isso é uma palavra de muita sabedoria do Senhor Jesus. Porque se você quer dar um título a essa pregação, você pode colocar o grão de trigo que morre. Porque há uma grande diferença. Você ser um grão de trigo apenas e um grão de trigo que morre. Porque diz que se o grão de trigo morrer, ele vai dar frutos. Então a Bíblia aqui, Jesus está fazendo, né, um paralelo. Ele está referindo-se que se você dá fruto é porque você morreu. Se você não der fruto é porque você ainda está vivo. Porque se existe somente você, então você é um grão. Mas se você morrer, você vai multiplicar, você vai alimentar pessoas. Porque a vida cristã não é sobre preservar-se, né, ou preservação de você mesmo, como muito do evangelho está sendo pregado nesses dias. Né, o evangelho está voltado à pessoa, está voltado ao egoísmo, né, enquanto o evangelho não fala de preservar-se, né, mas fala de se entregar. Eu estava vendo algumas reportagens, né, antes de vir, e uma das coisas que eu estava lendo era um relato de um pastor. Ele nem está aqui, né, mas ele estava na internet, né, a sua imagem está na internet. Myles Munroe, ele faleceu, um grande profeta do Senhor. Eu não vi ainda ninguém com tanta sabedoria, né, nessa geração que de 20, 30 anos atrás. E ele estava falando de que ele foi num museu lá no Cairo, né, no Egito. E chegando lá no museu, ele viu um saco de trigo. E ele perguntou para aquele homem, o guia que estava, né, direcionando eles ali dentro do museu, o que era aquilo. E eles falaram: nós acreditamos que aquele trigo ali dentro desse saco era o mesmo trigo que eles guardavam na época de José. Quando José lá no Egito armazenou o trigo, eles encontraram um armazém com aquele trigo. Estava ali dentro daquele saco. Então imagina o valor daquele trigo, né? Tinha mais ou menos 5.000 anos, né, aqueles trigos. E aí ele fez uma pergunta: se eu pegar um grão de trigo desse e plantar, você acha que esse trigo nasce? O cara sorriu para ele e falou assim: não somente nasce, como nós já plantamos. E hoje é o melhor trigo que tem aqui no Egito, né? Esse trigo que nós pegamos desses sacos e plantamos e ele frutificou. Uau!
quase 5.000 anos, né? Então, mesmo se ele tivesse ali parado, poderia passar quantos anos fosse. Mas se ele não fosse semeado, morto, jamais ele poderia produzir, jamais poderia multiplicar-se. Porque um grão de trigo não vive num celeiro para ficar bonito, bonitinho, né? Mas o grão de trigo deve ser lançado sobre a terra. Ele precisa morrer para que ele possa se multiplicar. Então, quando nós falamos de multiplicação na igreja, quando nós estamos falando de realmente cumprirmos a vontade de Deus, nós estamos dizendo diretamente sobre a morte da nossa vontade. Porque, queridos, a verdade é que nós estamos muito vivos. Nós precisamos entender que Cristo quer que nós possamos florescer. Existe um potencial dentro de você. Se você olha para uma semente, você pode olhar e falar, é apenas uma semente. Mas se você pegar essa semente, você tem que entender que dentro dela tem um potencial para ser uma floresta. Mas enquanto você não semear essa semente, ela não vai conseguir frutificar. Talvez o diabo olhe para você e fale, é apenas uma semente. E realmente você é uma semente. Mas o que o diabo não quer que você saiba é que se você for plantado, se você morrer para a sua vontade, o que vai ser gerado, né, de você será uma grande floresta, muitos frutos, muita coisa pode acontecer. Isso é muito importante quando nós falamos de potencial, né? Nessa mesma pregação do Miles Monroe, ele estava falando assim, estava numa conferência em Brasília, e ele estava falando o seguinte, qual é o lugar mais rico daqui de Brasília? Muitos falaram assim, é o Lago Sul, né? Ali estão os maiores milionários, bilionários e tal. E aí, de repente, ele fala o seguinte, não, o lugar mais rico aqui de Brasília está aqui atrás, que a gente estava ali numa conferência, e por trás ali da conferência, perto dali ficava o cemitério de Brasília, o Campo da Esperança. Ele falou lá, a gente passou lá na frente, lá é o lugar mais rico de Brasília. E ninguém ficou, muita gente ficou sem entender porque ele falou isso. E ele falou o seguinte, muitas pessoas se deixaram ser enterradas ali, e não conseguiram deixar brotar dentro dele o potencial que ele tinha. E realmente, queridos, nós temos potencial demais, mas se você olhar para o cemitério, imagine quantos livros foram enterrados naquele lugar. Imagina, né, quantos pregadores foram enterrados naquele lugar, pregadores que nunca existiram, mas tinham pessoas que tinham potencial para ser excelentes pregadores, pessoas que tinham potencial para escrever e se deixaram morrer, pessoas que tinham potencial de serem grandes políticos e realmente deixaram perecer, pessoas que tinham potencial de fazer coisas extraordinárias e deixaram ser enterradas, porque não deixaram desabrochar, né, o seu potencial. E é interessante quando Jesus, né, quando Deus vem sobre nossas vidas, e Ele fala de morte, às vezes a gente não entende, mas quando o Senhor está nos matando, nos espremendo, Ele quer que a gente coloque para fora o potencial que tem dentro de nós. Eu estava vendo isso, e vocês sabem, quem é que não sabe aqui, né, do que aconteceu com a Gorete, né? Todos nós choramos, não é verdade? E não tem um nessa igreja, quando ela vai sair daqui com um pezinho assim, todo mundo, ninguém liga para nada, todo mundo está olhando, meu Deus do céu, segura ela. Todo mundo fica querendo que ela dê o passo certo, quando ela consegue chegar ali, todos falam, graças a Deus, está tudo bem. Não é assim? Porque nós choramos, nós vimos o milagre, nós estamos vendo a recuperação, nós estamos glorificando a Deus. Foi momentos difíceis, principalmente para mim, eu preguei isso semana retrasada, sobre o que Deus realmente falava ao meu coração, né? Que Deus queria me matar, né? E essa semana eu tive o prazer de escrever o último capítulo do livro A Trincheira, né? E isso alegrou muito meu coração, porque eu sempre tive vontade de escrever, sempre tive vontade de fazer, né? Mas nunca deu tempo, sempre, né, procrastinando, sempre com coisas para fazer, e sabia que era importante fazer alguma coisa, e nunca tinha
encontrado forças para isso. E aí de repente aconteceu tudo isso. E é tão importante quando a gente é morto pelo Senhor. A gente entende que aquela dor que veio sobre nossas vidas, aquela morte que veio para nossas vidas, não foi para nos matar, foi para nos fazer florescer, foi para nos fazer realmente crescer, alimentar outras pessoas, fazer com que o Evangelho seja alcançado em muitas nações. Quantos creem nisso, amém? Então Deus quer fazer através de você, amém? Fala para o seu irmão, deixa Deus te matar, meu irmão. Em nome de Jesus, aleluia. É no bom sentido, né? Morrer, né? Porque aí vai que tem alguém doente aí falando, oh, eu vim atrás de cura e o pastor está falando de morte, de misericórdia, né? Porque o trigo, se ele não morre, ele nunca vai ser alimento para ninguém. Então a missão em nossas vidas, ela começa quando o nosso ego, né, é sepultado. O que é o ego? O ego é a nossa vontade. O ego é a nossa vontade. E a coisa mais difícil que pode acontecer na vida de um cristão é a morte do eu. Quando o Senhor vem e nos sepulta, nós estamos aqui com o batistério. O que isso simboliza? Morte, sepultamento do velho homem. Mas a gente poderia entender muito mais do que qualquer pessoa, que o sepultamento é o sepultamento da sua vontade, do seu velho homem, dos seus pecados. Eu vou ressurgir como um novo homem, mas não é com novas vontades. Eu vou ressurgir com a vontade do Senhor. Porque enquanto nós estamos fazendo a nossa vontade, estamos deixando a vontade do Senhor para trás, e significa que nós não estamos mortos o suficiente. Então quem teme morrer para si mesmo, nunca viverá a plenitude de Deus, nunca realmente viverá aquilo que Deus tem. Então eu creio que a semente do Evangelho, ela precisa realmente florescer em nossos corações. Mas se tem uma palavra que eu poderia falar essa noite, é renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem morte. E esse tipo de pregação é a pregação mais difícil de se falar. Porque hoje as pessoas estão procurando mais o quê? Mais pregações de autoajuda, né? De animação. E pouco se fala da dor, pouco se fala de realmente de deixar o Senhor nos espremer e falar a sua vontade precisa morrer. Eu falei logo há pouco sobre missões, né? Sabe por que você ainda não foi para a missão? Por causa da sua vontade. Sabe por que você ainda fica falando assim, não sei, eu não gosto da missão norte, porque na missão norte tem cobra, tem jacaré, tem isso, eu morro de medo de barco, me dá enjoo e não sei o que. A gente está muito cheio de vontade. O Evangelho nunca foi isso. Eu estava falando para o Esdras essa semana, né? Eu estava dizendo para ele o seguinte: o problema da igreja do Brasil, né? E nós estamos juntos, é que hoje nós somos 40% de evangélicos, 40% de crente no Brasil era suficiente para a gente não ter nenhum ladrão na política, para que as escolas fossem tomadas pelo poder de Deus. Por que que nada acontece com 40%? 12 discípulos de Jesus fizeram uma arruaça no mundo. Imagina 40%, que nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos falando quase de 80 milhões de crentes. E nós não mudamos. O país não muda. Por que que Porque o evangelho está raso. O evangelho não é mais um evangelho de morte. É um evangelho fraco. É um evangelho de passar a mão na cabeça. Que se o pastor for duro demais, eu vou procurar uma igreja que, né, faça um afago em mim. Essa semana eu estava lembrando do pastor Elias Dantas, pastor, um cara top, né? Ele anda as nações, hoje um dos maiores apóstolos que existe no mundo. Ele junta as igrejas, ele vai, e ele conhece muito sobre esses países muçulmanos, países de igrejas perseguidas, de igrejas que estão em cavernas. Ele estava contando de um irmão que desceu no aeroporto ali, eu não sei qual país, porque eles não falam, porque com medo de perseguição e tudo mais. Só que quando ele desceu no aeroporto,
Logo após que ele saiu do aeroporto, ele foi sequestrado. E colocaram um capuz na cabeça e levaram esse irmão, não era o pastor Elias Dantas, era outro irmão, ele estava falando de outro pastor. E esse pastor ficou vários dias dentro do porta-mala do carro, eles alimentavam a água ali para ele, mas ele ficava rodando dentro do carro. Depois de 2, 3 dias, eles abriram o porta-mala do carro, esse pastor estava numa caverna, onde tinha ali poucos irmãos, 10, 15 irmãos. O problema é que só duas pessoas conseguiam falar com ele. E aquelas pessoas que iam falar com ele, assim que ele saiu do porta-mala, falaram assim: olha, pastor, nos perdoa porque a gente fez isso com o senhor, colocou dentro do porta-mala. E aí, lógico, né, que a pessoa vai ficar bravo, né? Quem que vai ficar 3 dias dentro de um porta-mala vai se levantar, tá bom, irmão, a paz do Senhor, né? Falei, rapaz, como é que vocês fazem isso? E ele falou: calma, pastor, você está numa igreja perseguida. Nós tivemos que fazer isso pela sua própria segurança. Mas como é que vocês fazem um negócio desse? Eu tinha conferência, eu tinha isso para fazer, minha família não sabe onde é que eu estou, e não sei o quê. E os irmãos foram juntando ali dentro da caverna. E ele percebeu que só tinha aquela pessoa que falava, porque os outros não conseguiam falar. E aí os irmãos pegaram e falaram para ele o seguinte: que aqueles irmãos não falavam porque eles mesmos cortaram a língua deles. Eles mordiam a língua até a língua se arrancada da boca. E eles faziam isso porque eles não queriam correr o risco de serem presos por aquele regime e confessar, negar a Jesus. E muito menos falar onde a igreja estava sendo reunida. Isso é verdade, acontece hoje em dia. Quando eu comecei a ouvir essas coisas, não tem como nós não fazermos uma análise de como nós somos cristãos, né? Porque não existe renúncia, principalmente quando se fala do Brasil. O cara vem para a igreja como se tivesse vindo para um clube. O cara trata Deus como se Deus fosse um camarada assim que vai sustentar, né, qualquer parada dele. Ele quer que a igreja viva debaixo da vontade dele. Ele não quer fazer a vontade de Deus. E a gente, quando vê essas verdades, a gente para pensar: será que realmente nós somos convertidos? Como é que tem pessoas que a renúncia é tão grande a ponto de arrancar a língua, porque sabe que uma hora poderia ser capturado? É um tipo de renúncia que nós, brasileiros, não temos noção do que é o Evangelho. Não é verdade? Porque essas renúncias não são exigidas de nós. O que nos faz parar de ir para a igreja? Vir para a igreja, que dá chuva. Se o irmão fazer cara feia para mim, eu também não vou mais para aquela igreja, por causa de uma cara feia, por causa do meu bebezinho, por causa disso, por causa daquilo outro. Fica flertando com as coisas do mundo. E a gente não entende que a renúncia, a morte do nosso eu, da nossa vontade, é o que nos faz ser crentes. Alguém falou assim para mim: pastor, pode beber, por que eu não posso beber? Eu falei: não, você pode, o que eu quero saber é de onde é que nasceu essa vontade de beber. Porque se tu é crente, a tua vontade tem que ser do Espírito e não da carne. Por que você está flertando com as coisas do mundo que vai te levar para o inferno? Nesse dia, o pastor Elias Dantas, ele contou uma outra história de uma senhora que aquela família decidiu que ia pregar o evangelho naquela cidade. E o filho mais velho, o marido dela já tinha ido pregar o evangelho e os caras mataram o marido dela. Depois mandaram o filho mais velho foi e começou a pregar, ganhou as vidas para Jesus e mataram o filho dela também. Ela tinha 3 filhos, mandaram o outro filho do meio e mataram o filho do meio. E eles chegaram até aquela mulher com o corpo do filho dela, jogaram nos pés dela e falou assim: olha, você só tem mais um filho. Não envia o outro filho seu, senão nós vamos matar. Ela voltou, em pouco tempo, o filho mais novo estava lá, pregando o evangelho. E eles mataram aquele filho dela, jogaram nos pés dela, falaram: a gente avisou. E essa mulher estava na conferência chorando. E aí foram inventar de entrevistar a mulher. E foi todo mundo lógico, com essa cara que tu está fazendo de dó da mulher. Coitadinha dela.
Você perdeu 3 filhos. Você deve estar muito triste. Ela levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e falou assim: não, eu não estou chorando porque meus 3 filhos e meu esposo morreu. Eu estou chorando porque eu não tenho mais filhos para enviar até aquele lugar. Cara, isso é uma lapada na nossa cara, né? Porque, meu irmão, se alguém falar feio, cara feia com seu filho, você é capaz de perder seu ministério, perder tudo, porque tu acha que está defendendo o filho. Agora imagine esse nível de renúncia, a ponto de entregar seus filhos, né, desse nível. Será que a gente está pelo menos perto disso? Eu acho que não, né? Acho que a gente está muito longe, a gente vive muito confortável. A gente não quer ir para uma missão só porque é rede, né? Não tem perigo nenhum, mas é uma rede, eu não sei se eu quero pregar o evangelho de rede, né? Tem que ser uma cama com ar-condicionado, e aí eu vou pensar se eu vou fazer. Nós estamos vivendo em um tempo do fim. Agora eu não sei se nós estamos preparados para isso. Por isso eu trago esse tipo de pregação, porque os nossos frutos falam o quanto nós estamos vivos ou o quanto nós estamos mortos. Ah, mas eu não sinto. E quem disse que você tem que sentir? Lembra de Jesus no Getsemane? Lucas 22, versículo 42. Jesus ora e fala assim: Pai, se é possível, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então sentir não é o problema. Sentir, eu não quero fazer, eu não sei se eu quero. Isso não te faz um crente fraco. Porque senão Jesus era fraco. Senão Jesus tinha sido reprovado. O que te reprova não é você sentir ou colocar a sua vontade. O que te reprova é quando a sua vontade prevalece, né, acima da vontade de Deus. O que é que Jesus falou? Não, a minha vontade não é ir para a cruz, porque Jesus sabia que além dele estar ali na cruz, de carregar a cruz de todo o sofrimento, mas estava prestes a acontecer algo que talvez você nunca parou para pensar, que era a separação do Pai e o Filho. Jesus viveu a eternidade como Deus, e agora ele vem na terra como Filho. E essa separação do Pai e do Filho que aconteceu, onde Jesus diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Essa era a maior dor que Jesus poderia sentir, passar alguns momentos longe da glória, da santidade do Pai. Mas se era necessário, o que é que Jesus falou? Não é a minha, é a tua vontade, Senhor. Então ir aonde Deus manda, não é porque nós não temos medo, não é porque nós temos necessidade, é porque nós estamos aprendendo com Jesus, que quando nós temos uma missão, essa missão tem que valer muito mais do que a nossa própria vida. Porque se a nossa vida está valendo mais do que a vontade de Deus, então nós ainda não estamos vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho não é conveniência, o Evangelho é obediência. Mas a gente está transformando. Eu obedeço se for conivente. Eu obedeço se realmente eu estiver bem. Eu obedeço se o pastor realmente é isso, é aquilo. Se alguém mexer comigo, então eu não vou. Eu não quero saber dessa igreja, né? Uns usam o discurso assim: ah, meu tempo aqui acabou. Na verdade não foi o tempo que acabou. É porque ele não quer se comprometer mais. Ele não quer ir além. Ele sabe que ir além é renunciar a um monte de coisas que ele não quer renunciar. Apesar de que o Senhor é muito brando conosco. Mas eu sei que está chegando o tempo em que nós vamos ter que realmente renunciar a muitas coisas. Porque eu entendo claramente que quem vence a si mesmo é o que está pronto para ser enviado. Não tem como nós termos um coração missionário se nós realmente não morremos para a nossa vontade. Não tem como. Tem pessoas que têm chamado tremendo. O que é que a gente falou? Sábado vai ter curso de capelania. Você já pensou
que Deus pode estar querendo te levantar para estar no hospital. Isso é uma função muito importante, porque tem pessoas que acham que o pastor tem que fazer tudo, né? Precisa ser um pastor para você chegar lá no hospital e orar pelas pessoas. E como é importante, eu sei na pele que fiquei 3 meses dentro do hospital. Como é importante, né? O pessoal de uma missão que converte árabes cristãos, né? A MAC, nós conhecemos eles. Eles estavam lá todos os sábados no hospital, fazendo visita, entregando Bíblia. E eles chegavam, ô pastor e tal. E a gente conhece bem o pessoal da MAC, eles já vieram aqui. É uma missão que só prega para muçulmanos e acolhe muçulmanos, pessoas perseguidas. E é muito importante, tem coisas que você nem sabe. Nós já recebemos refugiados aqui, muçulmanos já frequentaram, ex-muçulmanos frequentaram a nossa igreja por muitos anos, por muito tempo. E nós não podíamos divulgar, porque eles teriam que ser repatriados, eles teriam que ser conduzidos. Nós não podíamos mostrar a imagem dele, porque a família dele poderia morrer no Afeganistão, né, ou em outros países. Então, existem coisas que você não tem nem ideia do que pode acontecer, ou do que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, queridos, o Evangelho não é o que você está pensando. O Evangelho não é curtição. O Evangelho não é ar-condicionado. Ah, mas então por que o senhor colocou? Não tem problema nenhum enquanto a gente puder ter. Vamos montar nossa estrutura, não é verdade? Estamos trabalhando, estamos construindo aí uma estrutura muito grande para as crianças, outro auditório. Estamos fazendo tudo bacana e vai ficar tudo muito lindo e tudo muito confortável para todos nós. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus, queridos, nas nossas vidas. Isso não pode, de forma nenhuma, tomar o nosso lugar de pregar o Evangelho, de ir nos confins da terra, de estar lá. Está aqui o pastor Gisele, vai pregar semana que vem, pastor Gisele. Quando a gente foi lá em São Paulo de Oliveiras, foi lá na igreja deles. Gisele é o cara aí que está entrando nas aldeias indígenas. Foi ele que me levou lá na aldeia. Aí você encontra pessoas que não sabem nem o que é igreja, estão dirigindo igreja. Fazendo do jeito deles que eles viram, não tem quem discipule, não tem quem vai lá. Você vai conversar com um pastor, como os que ele me apresentou, os caras não sabem nem falar, eles não querem nada, eles querem assim, cuida de nós, nos ensina. A gente quer conhecimento, eu quero saber como é que é ser crente. Eu estou aqui com a igreja no meio dos indígenas, eu sou indígena, só que proíbem o evangelho chegar. Quem é que vai? Ah, tem que morrer. Vai ter que morrer para ir. Vai ter que se desgastar. Ah, é muito caro, é verdade. Você acha que é barato? Não é mesmo. Mas com 40% de crente na nação, não era para existir pessoas que não conhecem o Senhor. Porque é muito recurso que é derramado. Nossa igreja é uma igreja financeiramente fraca. Mas o que nós temos é a nossa fé e o nosso id, amém? Porque nós vamos enquanto nós quisermos. Teve uma pessoa que falou assim, o Senhor está cuidando mais dos de fora do que dos de dentro. É mesmo? Então vamos comigo. Porque eu vou onde Deus mandar eu ir. Nós vamos fazer o que Deus mandar nós fazermos. Porque tem que morrer. Como eu disse de manhã, na pandemia, nós colocamos um ônibus aqui e fomos para o Nordeste pregar o Evangelho no meio da pandemia. Mas o que falaram, pastor irresponsável, não sei o quê. Graças a Deus não morreu ninguém que foi para a missão. Mas eu me lembro que eu entrei na rádio. E quando eu estava saindo da rádio, aquela senhora, eu não consigo esquecer o semblante dela batendo na janela. E quando eu abri a janela, eu já, como um bom cristão,
Coloquei a mão no bolso, já puxei a fitinha que valia uma cesta. Eu já ia entregar para ela. Ela falou, eu não quero a cesta. Falei, o que é que a senhora quer? Ela falou assim, com lágrimas nos olhos, eu quero agradecer ao Senhor. Falei, me agradeceu, o pastor Camal estava do meu lado. Falei, Ela falou assim, eu tinha acabado de colocar veneno no prato dos meus filhos. Ela tem 3 filhos. E eu ia matar meus filhos e depois ia me matar. E eu resolvi colocar a rádio, que ela disse que ela gostava muito do Safadão, né? Das músicas do Safadão. Porque ela era prostituta. E ela quis ouvir como última música que ela ouviu. Mas naquela hora, o locutor antes da música do Safadão falou assim, não, nós temos um pastor aqui que veio lá de Brasília trazer, né, cestas básicas e tal, e passou a programação para nós, e nós começamos a falar, olha, nós estamos aqui porque Jesus ama a sua vida. E aquilo entrou no coração dela como uma flecha. Ela pegou aquela comida, jogou fora, jogou a comida dela fora também, deixou os meninos lá com outra pessoa e falou assim, eu preciso ir lá na rádio, a rádio é aqui perto, eu preciso falar com esse pastor antes que ele saia da rádio. E ela correu, quer dizer, ela chegou lá toda suada. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A última missão que nós fomos lá em Souza, a gente estava sentado lá, eu, a Gorete, ela chega lá com as garrafas cheias de água de coco, suco, tudo geladinho. E ela sorrindo falou, pastor, eu larguei a prostituição. Agora eu estou com a banca na feira, eu vendo frutas, eu vendo um monte de coisa. Eu sabia que vocês estavam aqui nessa conferência. E eu vim trazer água de coco para vocês, porque eu falei, nosso pastor deve estar com sede. Mas para que a gente pudesse escutar alguns testemunhos como esse, nós tivemos que arriscar nossas próprias vidas. Nós tivemos que tomar decisões que não eram decisões que eram fáceis de ser tomadas. Não era a minha vontade. Quem é que de sã consciência falava, vamos todo mundo entrar num carro, num ônibus para pegar um Covid e morrer todo mundo? Não é assim que funciona. Mas se Deus fala, vai, quem irá por mim? É porque Deus estava olhando para essa senhora, Deus estava olhando para outras pessoas, Deus estava vendo o necessitado. Então, nós precisamos realmente estar ali naquele lugar novamente, falando do Evangelho, falando do amor do Senhor, porque não é fácil. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro, Jesus sai do Getsemane. Aí quando ele chega ali, está ali com Pedro, com os discípulos, de repente vem os soldados para prender Jesus. Pedro puxa a espada e pá! Corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado, fica chateado com Pedro, fala assim, Pedro, guarda essa espada, você não sabe que quem vive pela espada, vai morrer pela espada. E aí ele fala uma frase que eu queria deixar com vocês aqui, que está em Mateus 26, 53, ele fala assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, você não pensa que se eu rogasse ao Pai agora, sabe o que ele faria? Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. São milhões de anjos. Sabe o que Jesus falou? Pedro, deixa eu te falar. Tu está achando que está me protegendo? Tu está achando que você está fazendo alguma coisa por mim, Pedro? Se eu quisesse, Deus mandava, era uma legião de anjos, 12. Não era só 12 discípulos, não. Era 12 legiões de anjos. Eu não preciso que vocês me protejam, porque eu quero cumprir o propósito. Ele está falando o quê? De propósito. Ele está dizendo o quê? Eu não vim para que vocês lutem por mim. Eu vim para morrer por vocês. Eu vim para que realmente o Evangelho alcance o coração de vocês. Porque o Evangelho transforma. Quando a gente pode falar o seguinte, que a espada que Pedro usou, ou a espada que corta o inimigo, é a espada que traz vingança. Mas se nós falarmos de cruz, a cruz
ela não mata o inimigo. A cruz, ela torna o seu inimigo em seu irmão. É por isso que é loucura a mensagem da cruz. A espada, ela vai destruir os seus inimigos, mas a cruz, ela libera perdão. Então quem está disposto a ser um missionário, a ser um crente diante do Senhor, não tem como ele ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se ele não aprender a realmente morrer. Porque o verdadeiro guerreiro de Deus, ele precisa aprender a dobrar os seus joelhos, até a sua própria trincheira. Que o nosso livro possa rodar o mundo todo, que nós possamos anunciar que a igreja orou e que Deus mudou os diagnósticos, que todo mundo possa saber que se nós nos unirmos em oração, as coisas podem ser transformadas, que todo mundo possa saber que mesmo na dor, Deus pode transformar isso em bênçãos, em multiplicação, em testemunho, em evangelho. Mas é difícil, mas se transforma. Experimenta sair com a Gorete para qualquer lugar que ela vai. Você vai conseguir se atrasar um bocado, porque todo caixa de supermercado que ela passar, ela vai pregar para esse caixa. Vai pregar lá na farmácia, vai pregar lá no supermercado. E aí eu tenho que ficar lá esperando. Ela, olha, Deus salvou a minha vida. A mulher, eu tive uma mãe, e começa a conversa. E vai. Quando você vê, ela inventa de abraçar a mulher. E dá aquele abraço que você conhece, né? Ela diz que mostra o buraquinho da cabeça, né? Que ela é cabeça furada, né? Ela fala, dá teu dedo aqui, bota bem dentro de um buraco que ela tem aqui. A mulher já se assusta. Pois eu voltei para dizer que Jesus te ama. A lágrima já cai nos olhos, o evangelho vai pregando e a fila toda lá. Porque quando nós entendemos o poder que tem quando um trigo é morto, quando a nossa vontade é morta, mas morrer não é fácil. Aquele trigo morto, quando ele está morto, ele está seco ali, mas não está falando só de ser morto seco, ele está falando de ser germinado. Aí quando é germinado, muda, porque lá dentro da terra começa a apodrecer, aquela casca sai, a coisa fica nojenta. E tem momentos na nossa vida que você fala, já era, está destruído, tudo acabado, mas quando você começa a observar, começa a sair algo verdinho ali de dentro. E algo começa a nascer. É assim a vida cristã. Quando morremos para o pecado, quando morremos para o nosso orgulho, para o nosso ego, o Senhor começa a florescer. Porque o mesmo solo, o solo onde nós somos semeados para a nossa renúncia, é o solo que vai fazer frutificar frutos espirituais. Então, queridos, o evangelho realmente é um evangelho que ressurge, que nasce. É um evangelho que realmente dá muitos frutos. Se você não tem frutificado, é porque lhe falta ser semeado, morto. Mas eu já renunciei muita coisa, então está precisando ser semeado para vir para a terra. Porque o trigo colhido precisa realmente passar. E o trigo, ele serve para muitas coisas. Não somente para ser semeado, mas que ele vai virar pão. Existe um processo de colheita, né? O Senhor mesmo fala que Ele vai colher o trigo. Ele vai, esse trigo transforma em pão. O próprio Jesus falou que eu sou o pão. Esse pão que é partido entre vós. Mas para se tornar um pão, queridos, existe processo. Você às vezes tem que ser triturado. Você tem que ser amassado, né? A massa do pão ali, a gente pode colocar como a massa da humilhação. Mas depois de você ser amassado,
Você ainda vai para o fogo, né? Para o forno. E o fogo vai fazer você se tornar um alimento, né? Para o mundo. Então Deus, Ele jamais vai desperdiçar a sua dor, o seu sofrimento. Ele vai transformar o seu sofrimento em alimento para as pessoas. Vou repetir, Deus vai transformar o seu sofrimento em alimento para as pessoas, amém? Amém, glória a Deus. Pastor, o meu casamento não presta. Se você morrer, os problemas que você tem no seu casamento vai ser testemunho para muitos outros casais. Ah, pastor, mas eu tenho muita raiva. Sabe por que você ainda está com raiva? Porque você ainda está vivo, porque eu nunca vi morto sentir raiva. Os próprios homens falaram para Jesus assim: ah, mas Moisés falou que era para dar carta de divórcio. Jesus falou, realmente, ele falou isso para dar carta de divórcio, mas isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque era muito mais fácil perdoar, mas nós temos tantas coisas em nossos corações. Então, queridos, deixe o Senhor realmente. Já gostaria de chamar a equipe de adoração aqui, porque o fruto da morte é o fruto do eu. Porque a verdadeira missão, ela vai nascer na cruz e não no conforto. Vou repetir, a verdadeira missão não nasce no conforto, nasce na cruz. E cruz, queridos, quando nós estamos falando de cruz, nós estamos falando realmente de estar sujeito àqueles que nos crucificaram. Ah, pastor, só quero ir para as missões se tudo estiver bem. Esquece, queridos. Esquece. Missões é cruz. Ah, mas é muito caro. É verdade. Não é fácil. Ah, mas dá para ir para a praia e ficar lá curtindo, tirar umas férias. Realmente dá. Só que lá na praia eu tenho certeza que você não vai ganhar ninguém para Jesus. Mas não pode, não só pode como deve. Mas a gente encontrou uma maneira de fazer as duas coisas. Né? Que tal você fazer missão no Nordeste e de lá descer para a praia, né? Tantas praias bacanas, né? Ali em Recife, Natal, João Pessoa e tal, não tem problema nenhum. Mas sabe o que a gente precisa aprender, queridos? É a dizer sim para o Senhor e morrer para nós. Porque a nossa vontade ainda é muito viva. A gente não quer fazer as coisas. A gente não quer fazer a vontade de Deus porque é muito difícil morrer para as nossas vontades. Sabe, se você não morrer, você jamais vai frutificar. Ah, eu não quero célula. Sabe por que você não quer célula? Porque a sua vontade ainda está viva. Eu não quero, eu não consigo, eu não posso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Porque se o trigo não morrer, queridos, ele não vai frutificar. Um missionário que carrega a cruz, ele nunca e jamais vai voltar de mãos vazias. Então, eu quero que você abra seu coração, porque a cruz é a prova de que a missão, ela vale mais do que a sua própria vida. É você entender que o Senhor, Ele te chama, porque foi na cruz que Jesus provou que a missão valia muito mais do que a própria vida dele. E ele brotou, ele renasceu. Então, queridos, a cruz é o campo onde o trigo é moído e se torna pão para a humanidade. A cruz, quando nós falamos de cruz, nós estamos falando do florescer do espiritual. Então, eu não sei se você está disposto a dizer sim para o Senhor essa noite. Mas eu já disse sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos os dias nós temos que estar disposto a carregar a nossa cruz. O próprio Jesus disse o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus foi crucificado no Gólgota. Nós não estamos lá, nossa cruz está sobre nós.
Toma a sua cruz. Ele cumpriu o propósito dele. Nós temos que cumprir o nosso propósito. E esse propósito é cruz. No livro A Trincheira, que você vai ter a oportunidade de ler, prepare-se para chorar horrores. Estou falando que chora horrores porque eu já deixei algumas pessoas lerem alguns capítulos para me ver se estava bem. E as pessoas que leram choraram bastante. Mas tem uma parte no livro que eu falo o seguinte, do nosso Gólgota, que foi debaixo daquela árvore, da nossa cruz. E como é difícil quando a esperança vai embora. Como é difícil quando você olha para um lado e para o outro e nada mais importa para você, não tem dinheiro que te faça se levantar, não tem carinho, né? Porque eu não posso reclamar que realmente eu descobri que eu sou um bom pastor. Não assim um bom pastor se comparando com Jesus, mas é porque em nenhum momento eu fiquei desamparado pelas ovelhas. Todas elas estavam ali com suas lãs me aquecendo. Aquela trincheira era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais esperança. A única coisa que a gente tinha era a trincheira. E como era bom quando tinha 2, 3, 10, 200, 300. Não importava. Porque tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que passar. Desde o primeiro dia, quando eu entendi que o Senhor queria matar a minha vontade. Não foi fácil, mas eu precisava passar. Nós precisávamos passar. Agora, quando a gente não entende o propósito, quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente não sabe o que quer, nossa vida se torna tão vazia. A gente consegue mudar o propósito por coisas tão banais, coisas tão pequenas. A gente mesmo se torna agente de Satanás para perturbar a igreja, perturbar pessoas, para perturbar filhos, para perturbar amigos, para abrir mão de coisas pelo mundo, é isso. E abrir mão da eternidade. Amados, eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você. Você está disposto a morrer para a sua vontade? Morrer para a sua vontade não é fazer com que você não sinta a sua vontade. É mesmo você sentindo ela dizer, não vou fazer de acordo com o que eu sinto, eu vou fazer a vontade do Pai. A segunda pergunta que eu faço para você essa noite: você está pronto para ir onde Deus mandar, mesmo que isso lhe custe, lhe doa? A outra pergunta que eu quero fazer, que essas são as 3 perguntas que eu preciso que você entenda: você está disposto a ser moído para que outros sejam alimentados? São essas 3 perguntas que você precisa responder ao Senhor. Você está disposto a morrer para a sua vontade? Você está pronto para ir onde Deus mandar, mesmo que isso lhe doa? Você está disposto a ser moído para que outros sejam alimentados?